Só que eu seleciono. Tá, agora começou. Agora estamos gravando. Então tá. Boa tarde a todos, né? Estamos aqui em mais uma reunião do Grupo de Trabalho Consultivo Técnico da revisão do Plano Diretor. Eu gostaria de avisar a todos vocês, então, que a gente teve já o retorno das entidades, associações de bairro interessadas no cadastramento. Tivemos aproximadamente 35, 36 solicitações de cadastramento. Nesse momento, nós estamos avaliando a documentação e estimamos que esse grupo possa se juntar a nós a partir da próxima reunião. A minha ideia com aquele time, né, com o time que vai agregar, é fazer uma introdução com eles, assim como eu fiz com vocês, e aí, a partir daí, quando começarmos as discussões, efetivamente, estarmos todos juntos, né? E no momento oportuno, a gente tem a ideia de fazer uma reunião presencial para poder fazer, vamos dizer, todos se conhecerem, né, pessoalmente, que eu acho que é muito oportuno. Uma questão que eu queria pontuar é que a equipe estava organizando a partir daquele calendário. Eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês. Só um momentinho. Deixa eu ver qual é a janela. Aqui. Só um momentinho, que eu quero trocar aqui a minha janela, vou botar para cá. Vocês estão enxergando o nosso planejamento das reuniões, aquele material que eu tinha compartilhado com vocês? Aí vocês lembram daquele nosso calendário que a gente tinha apresentado para vocês, da distribuição das reuniões para blocos? Então, o que eu quero passar para vocês, tá? Então, a gente fez a primeira reunião envolvendo a discussão dos princípios, das estratégias, das agendas internacionais, que foi ali liderado pela nossa colega Vanesca, e que, pelo que me passaram, eu não estava nessa última reunião, ficou pendente da gente finalizar essa discussão, e eu comentei com eles que a gente faria isso numa reunião extraordinária. Então, seria bem oportuno da gente fazer já essa discussão quando já tiverem essas outras entidades conosco. Então, aí a gente faz uma discussão mais ampla. Então, eu estou propondo aqui da gente já passar, então, para esse próximo tópico, que seria a avaliação do plano diretor, discussão sobre ordenamento e modelo espacial, e essa apresentação vai ser efetuada pelo nosso colega arquiteto Gomes. E é muito interessante ser efetuada por ele, porque ele participou das discussões que foram efetuadas da 43499, então é uma pessoa muito qualificada para nos dar esse feedback do que foi pensado naquele momento, né? E poder discutir conosco uma avaliação crítica daquilo que, vamos dizer, evoluiu e aquilo que efetivamente não aconteceu como foi pensado, né? Para a gente poder trabalhar essas indicações do que pode ser melhorado. A ideia desse bloco 2 ainda, né? O pessoal às vezes, pode ser que faça uma crítica de que a gente ainda não está fazendo as discussões, mas a nossa ideia do bloco 2, passando nessa próxima reunião sobre ordenamento territorial, depois trabalhar em relação ao sistema de gestão de planejamento e, por fim, sobre o plano regulador, a ideia é passar, vamos dizer, o panorama geral de todo o plano diretor, todo esse conteúdo, a partir de um nivelamento de informações com vocês. E aí, a partir do bloco 3, sim, a ideia é todos nós trabalharmos de maneira a discutir os temas de maneira mais aprofundada. Então, essa é a proposta que nós estamos fazendo. A gente sabe que tem alguns integrantes aqui que têm pleno conhecimento do plano diretor, mas tem outros que precisam de um nivelamento, e por isso que a gente está se propondo a fazer, vamos dizer, essa apropriação nesse bloco 2.
Se alguém tiver algum comentário a fazer ou alguma sugestão, eu gostaria de ouvir, não sei se alguma sugestão para os próximos andamentos, alguma dúvida. Pode falar, Zago. Então tá. Vendo aqui esse calendário, então nós estamos uma semana ou 15 dias atrasado com relação a ele, né? Hoje, dia 23, era para fazer a discussão sobre o sistema de gestão e planejamento. Vamos voltar à discussão sobre ordenamento territorial e modelo espacial. Isso? Isso, nós vamos atualizar esse calendário. A gente vai atualizar e já em seguida já manda para vocês. Tá bem, obrigado. Tá, de nada. Mais algum questionamento nesse momento? Podemos seguir? Então, colegas, para a gente poder, então, começar a discutir, o pessoal que faz uma crítica que a gente estava trabalhando em relação ao plano diretor em questões teóricas, realmente a questão dos princípios e das estratégias, eles envolvem a abordagem do plano diretor a partir das questões teóricas, mas a partir da reunião de hoje a gente vai começar a enxergar tudo isso, né, no espaço da cidade. Então eu vou passar então para o nosso colega, o arquiteto Gomes, para fazer a apresentação. Muito obrigada. Gomes, contigo. Boa tarde a todos, quem tem alguns conhecidos, outros não. Eu sou o arquiteto Antônio Luiz Gomes Pinto, aposentado da prefeitura desde 2017 e voltei em 2020 como cargo em comissão para trabalhar na parte do parcelamento do solo, que está ligado à unidade de gestão do desenvolvimento urbano. E me pediram para mim fazer essa apresentação em relação ao modelo espacial, é o que nós passamos agora a apresentar. Vou compartilhar a apresentação aqui, só um minuto, por favor. Foi aí, pessoal? Só não está no modo apresentação, mas está compartilhado. Se conseguir botar no modo apresentação, fica melhor para todos. Está meio lentinho. Coloquei aqui, mas não foi. Foi aí? Não. Agora foi, né? Agora sim, está compartilhado no modo apresentação. Perfeito. Então, o que nós vamos ver hoje é o modelo espacial do plano diretor, que é o que regula mais ou menos a cara da cidade. Então, a definição dele que é o conjunto das diretrizes de desenvolvimento urbano através de representações espaciais consubstanciadas nas estratégias. E o parágrafo primeiro é um conceito, acho que melhor detalhado, que diz que o modelo espacial define todo o território de Porto Alegre como cidade, estimulando a ocupação do solo de acordo com a diversidade de suas partes. Essa definição foi dada muito em função de ter entrado em vigor em 99, por aí, o Estatuto da Cidade, que dizia que cabia à municipalidade gerir todo o seu território. Então, em Porto Alegre, nós definimos que todo o território do município é cidade, para a prefeitura ser a responsável por gerir todo o seu território. Isso depois foi modificado um pouco. Os princípios básicos do modelo espacial são a descentralização de atividades, a miscigenação da ocupação do solo, a densificação controlada, o reconhecimento da cidade informal
são os núcleos que existentes nas cidades que não são regulares, a estruturação e a qualificação ambiental. Esse mapa aqui, que é parte dele só que a gente está demonstrando, demonstra o sistema viário existente na sua hierarquia e a divisão territorial com seus regimes específicos de cada UEU. Nós vamos ver depois, mais adiante, o que é isso. Então, da malha viária, que é ela que estrutura primordialmente a cidade, é o conjunto de vias do município classificadas e hierarquizadas. Então, tem uma classificação por tipo, ou seja, cada tipo de sistema de via vai ter uma função específica e uma hierarquia, vai ter uma importância maior ou menor uma em relação à outra. Então, a malha viária básica é o conjunto das vias de transição arteriais e coletoras, constituindo o principal suporte físico à mobilidade urbana. E a função da via é o seu desempenho de mobilidade, considerados aspectos de infraestrutura, do uso e ocupação do solo, ou seja, há uma relação quase direta. Alô? Estão me ouvindo? Pode seguir. Acho que teve uma interferência. Segue. Então, há uma relação direta entre a hierarquia e o gabarito da via com a ocupação do solo na sua adjacência. Ele pode ser mais ou menos volumoso em função do tipo de via. E ela se divide em vias de transição, que são as V1, que tem nos anexos do plano. Ela estabelece a ligação entre o sistema rodoviário interurbano e o sistema viário urbano, com intensa fluidez de tráfego. Isso é uma característica que sempre vai aparecer, é o porte da fluidez do tráfego, se ele é maior ou menor. Depois nós temos as arteriais do V2, que permitem ligações intraurbanas com alta fluidez. E elas se dividem em as de primeiro nível e de segundo. Municipal e de integração com a região metropolitana. E a segunda são as complementares de estruturação do território municipal. E tem integração com a região metropolitana de Porto Alegre. Depois temos as coletoras, que são as V3, que recebem e distribuem o tráfego entre as vias locais e arteriais, com média fluidez. E, por fim, as locais, que promovem a distribuição do tráfego local com baixa fluidez de tráfego. Aqui dá para se observar, já vem dando a hierarquia da arterial, a V1, que é a mais importante, diminui para V2, depois para V3 e depois para V4. Então já tem aqui a hierarquia das vias. E aqui nesse mapa, nós temos em azul as arteriais de primeiro nível, aliás, em vermelho, as arteriais de primeiro nível, que fazem ligação com a região metropolitana, e em azul as arteriais de segundo nível. E as tracejadas em preto são as de transição, que ligam a cidade também à região metropolitana. Então, também se observa que as azuis as de segundo nível, como na parte mais densa da cidade, que é a parte centro-norte, tem maior número do que na parte em branco, que é a parte da rarefeita, que é a parte sul da cidade. O plano também, depois dessa parte da mobilidade das vias, subdivide o território como um todo em 3 partes. A área intensiva, a área rarefeita e a rural. Aqui no plano, que é o que a gente está demonstrando hoje, não descreve a área rural, porque foi uma outra lei, que não o plano, mas uma outra lei complementar, que definiu
e colocou no município, trouxe de volta a zona rural. Então, o artigo 27 do plano define no modelo espacial a cidade é dividida em área intensiva e rarefeita. E a área intensiva tem a seguinte definição: é a área que, conciliada com a proteção do patrimônio ambiental, se caracteriza como prioritária para fins de urbanização e abrange, ou seja, a função principal da intensiva é o seu adensamento, colocar mais pessoas a morar no seu interior. Então, nós temos a área contígua aos limites definidos na planta do anexo 1 e os núcleos intensivos isolados da malha urbana contígua, que eles são o Belém Velho, o Belém Novo, o Lami e a Ilha da Pintada. E também na última revisão... Posso fazer uma contribuição nesse aspecto? Pois não. Acho que seria interessante pontuar que o próprio plano diretor, pela razão que foi apontada naquele momento, tinha, em relação à 43, decidido tirar a área rural, né? E a área rural ressurgiu, né, novamente, por uma lei específica, né? E aí a gente aqui faz críticas à forma como ela foi incluída, né? Ela simplesmente alterou o código da produção primária, né? Depois o Gomes vai explicar direitinho o que seria o regime da produção primária e abriu um leque desses núcleos, né, Gomes? Uhum. E esses núcleos, na verdade, alguns deles não estão espacializados. Então, ela foi reinserida com problemas nos seus limites. E isso é uma das questões que nós temos que resolver agora nessa revisão do plano diretor. Desculpa aí, mas acho que a ideia é a gente, se vocês tiverem contribuições, também a gente ir conversando conforme ele vai expondo os conteúdos relativos ao modelo espacial. Obrigada. Eu que agradeço. Segue. Então, voltando, nós temos o Lajeado, Boa Vista, a Extrema e o Jardim Floresta, os novos núcleos intensivos isolados que não estão, que a gente não consegue detectar aonde que eles são, espacialmente falando. Então, é um trabalho que temos que fazer daqui para frente. Talvez seja difícil tirá-los do plano, mas, em ficando, teremos que ver como que eles vão se caracterizar. A área de ocupação rarefeita é a área com características de baixa densificação, onde será dada predominância à proteção da flora, da fauna e demais elementos naturais, admitindo-se para perpetuar a sustentabilidade dos usos científicos, habitacionais, turismo, de lazer, etc. Então, depois, quando nós fomos ver a parte do parcelamento do solo, ele reforça essa definição de rarefeita na questão dos equipamentos públicos comunitários que o parcelamento do solo exige. Então, é de se dizer que é dado na rarefeita a habitação, que é o que sustenta a cidade como um todo. Mas o volume desta habitação é um volume bem diminuto. E o plano em si, ele empurra para se fazer na rarefeita o modelo que o plano prevê são os condomínios de unidades autônomas. Porque os outros padrões de parcelamento são tão exorbitantes, tão caros de serem implantados, que o caminho melhor mesmo é fazer condomínios de unidades autônomas. Então, continuando, a zona rural voltou à cena pela Lei 775 de 2015, que assim definiu a zona rural do município como uma área formada pelos espaços não passíveis de ocupação intensiva, destinada à produção primária e extrativa, admitindo-se usos e serviços compatíveis com seu meio
como os destinados ao lazer, turismo ecológico ou rural, serviços de apoio e conservação dos recursos naturais e industriais vinculados à produção local. Então, é uma definição que eu acho que deveria ter uma complementariedade, e ficou até um certo aspecto um pouco romantizado. Isso é uma coisa que às vezes a gente tem no plano, alguns conceitos não são bem claros para um leigo. Então, também a gente entende que é uma tarefa a gente, nessa revisão, tentar melhorar a descrição de alguns conceitos. Então, aqui neste mapa nós temos essa divisão, onde a parte marrom é a área intensiva, que é subdividida em diversas UEUs, que são cada um desses perímetros que estão ali desenhados. A área rarefeita é o verde clarinho, junto com as ilhas e lá o norte do município, junto ao Rio Gravataí. E nesse verde mais escuro é a área rural, definida pela Lei 775, que basicamente transformou UEUs da zona rarefeita em área rural. Temos algumas incongruências e alguns limites a serem melhor observados. Alguma pergunta até aqui? Só queria registrar, entrou a Cibele, que ela não estava anteriormente no grupo de trabalho, a PUC indicou a Cibele, não sei se tu queria se apresentar, os colegas, Cibele. Zago, pode falar? Gomes, essa divisão da área rarefeita e área rural, essa área rarefeita até pouco tempo atrás, imaginando a idade da cidade, né, ainda era área rural. Tá? Pelo fato dela se tornar rarefeita, ela não está quase que convidando para que sejam densificadas, para que sejam áreas intensivas. Isso seria bom para a cidade? Isso não estaria facilitando com que a cidade ficasse mais dispersa, mais apraiada, mais alongada, com maiores distâncias a percorrer? A infraestrutura não seria prejudicada com relação a isso? É uma dúvida que eu tenho. Isso eu concordo. Há uma grande preocupação. Eu acho que temos a obrigação de segurar a zona rarefeita o máximo possível. Há uma pressão de mercado, de intenção das pessoas em morarem na Zona Sul, talvez pelo preço mais baixo que tem a terra, pela qualidade do clima que a gente observa. Só não sair daqui da Zona Norte indo para a Zona Sul, a diferença do clima já é bem acentuada, uma qualidade melhor de ar para se respirar. E concordo que a gente tem que evitar o máximo possível a modificação da zona rarefeita em urbana, em zona intensiva. Isso é uma batalha forte que a gente tem e que precisamos ter mais força junto da sociedade no apoio a essa manutenção, que são bens ambientais de grande importância, que a gente tem que segurar o máximo possível. E uma das questões importantes também, uma das entidades, o pessoal que vai ingressar no GT após o cadastramento, são entidades voltadas à questão da zona rural. Então, a gente precisa revisar, porque a zona rural, como ela foi instituída, está gerando alguns problemas, né? Ela não considerou exatamente o cadastro das propriedades rurais existentes. Então, tem questões com IPTU, né? Incentivos que acabam, vamos dizer, acaba gerando um problema para essas propriedades, né? Então, a gente vai ter que, com o apoio aqui das entidades que vão ingressar também, fazer esse recadastro, né? E aí ter o levantamento real
do que seria a nossa área rural. Então, acho que vai ser uma das tarefas importantes aí nesse processo. Talvez uma coisa até que vai ser polêmica, mas algumas áreas rarefeitas talvez tenham que retroagir para o conceito de área rural. Eu acho que isso seria importante, até porque as questões de financiamento para a área rural é diferente de uma área rarefeita. E tem muita produção primária nessas áreas rarefeitas, né? E estão sendo impedidas de acessar financiamentos e outras questões em função disso, do conceito que foi dado. Acho que é importante revisar isso mesmo. Era isso. Exatamente por isso que, vamos dizer, esse pessoal está querendo participar, né, para garantir, vamos dizer, o levantamento real, né, dessas propriedades e desse perímetro. Muito importante. Nessa questão, Zago, eu tinha uma crítica, que é no sentido do o plano, quando transformou tudo em seu território, em cidade, deixou claro que quem estava na antiga zona rural continuava tendo a permitida atividade rural, ela não foi extinta, a atividade em si, porque foi uma modificação da nomenclatura da área onde estava situada a propriedade. Então, agora a gente fica à mercê do que um banco entende que seja coisa e não o que uma cidade entende o que é o seu território. Entendeu? Essa é uma crítica que eu achei um absurdo. O cidadão que produz lá os bens para a sua subsistência, o alimento que ele produz, né, na sua atividade familiar lá, tem que se sujeitar a uma modificação, a ter um prejuízo, porque o banco entende diferente a coisa. O banco entende que tem que ser dito que é a área rural e não pode ter uma outra denominação, sendo que a atividade é permitida. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente teria, talvez, uma discussão mais ampla para chegar a um entendimento melhor, né? Até mesmo ver quais são os conceitos que o INCRA estabelece sobre isso aí, porque os bancos devem ser, eu não estou afirmando categoricamente, sim, mas os bancos devem se basear nas questões dos conceitos do INCRA. Mas eu acho que é um bom tema para se discutir. Isso aí, obrigado, viu? Que é isso. Então, indo adiante, as zonas, tanto a intensiva quanto a rarefeita, ela se subdivide em unidades de estruturação urbana, que são modos estruturadores do modelo espacial definidos pela malha viária básica. E o conjunto das UEUs, das unidades de estruturação, formam as macrozonas. E temos também as regiões de gestão do planejamento, que são unidades de divisão territorial para fins de descentralização da gestão participativa. Então, nós temos na cidade, no município, 9 macrozonas, a radiocêntrica, que é o centro, que vai até a terceira perimetral. A 2 é o corredor de desenvolvimento, que é o Lilás lá em cima, no norte. Abaixo dele temos a macrozona 3, que é a cidade Xadrez, que é ali aquela coloração preto e branco lembra um tabuleiro de xadrez. A macrozona 4 ao sul da 1, que é naquele verde escuro, que é a cidade de Transição. Depois da 5 é a cidade de Jardim, que é mais ao sul ainda, e junto à Orla. A macrozona 6 ela foi extinta quando se criou a macrozona 10, que é a operação urbana da Loma do Pinheiro. Depois nós temos a macrozona 7, que é a Restinga, que é naquela área laranja. A 8 é a macrozona da cidade urbana, ou seja, a cidade rural e urbana, que é essa área verde clara. Também lá na zona norte, junto ao Rio Gravataí, é a macrozona 8. E a macrozona 9 é as ilhas. E a 10, como eu falei anteriormente, é a macrozona no eixo Lomba-Restinga, que é aquele branco
na divisa leste do município. Então, aqui da macrozona 3, nós destacamos ela. Então, aqui está a cidade de Xadrez. Gomes, Gomes, pode retornar um pouquinho só para a gente retomar o que a gente tinha falado lá no começo das primeiras reuniões. E aí, só para pontuar vocês em relação a essa escala, né? A gente tem duas questões importantes para pontuar. Além de, claro, da revisão do conceito de cada uma dessas macrozonas, né? De como elas foram instituídas, né? Quais as estratégias de desenvolvimento de cada uma. A gente tem duas em especial que nós temos que tratar, que é uma delas a macrozona 9, que é o território das ilhas, né? Que hoje a sua maior parte não tem regime urbanístico. Nós estivemos, inclusive, domingo, lá com a comunidade local, tivemos uma participação bem significativa, né? Dessa população que quer, vamos dizer, se inserir no plano diretor, é uma demanda antiga, e a gente pretende contemplar isso nessa revisão. E a outra questão importante que é a questão da Lomba do Pinheiro, né? Nós tivemos essa discussão em relação ao à própria lei específica da operação urbana consorciada, onde nós tivemos uma certa dificuldade em fazer a aplicação, tornar ela operacional, considerando a forma como ela foi escrita, né? O próprio plano diretor, quando ele foi feito em 2010, ele não absorveu a operação consorciada da Lomba do Pinheiro. Então, a gente tem que, vamos dizer, resgatar os estudos que foram feitos, enfim, para poder inserir adequadamente, né? E poder tratar de maneira adequada esse território. Então, é isso que eu queria apontar nesse ponto, antes de tu descer a escala, Gomes. Não sei se alguém tem comentário sobre esse aspecto em relação a essa questão das macrozonas, né, do nosso modelo espacial. Se não tiver ninguém, vamos seguir. Pode seguir, Gomes. Então tá. Então, da macrozona 3, a cidade Xadrez, ela está aqui representada numa escala maior e é subdividida em diversas UEUs, que são cada um desses polígonos, tanto branco quanto o cinza escuro. E aí nós destacamos aqui a de número 114, que é esse perímetro em lilás, que ele está aqui representado numa escala maior. Então, as UEUs, elas são definidas por vias estruturadoras, que são as vias de maior gabarito existentes na cidade. Então, nós temos o regime urbanístico definido ao longo das estruturadoras, num corredor que tem profundidade de 60 metros, que tem um regime específico. Então, nós temos essa área em azul, à esquerda, ao norte e ao sul, temos o corredor em amarelo, e à direita nós temos um corredor lilás, marrom, vermelhinho, bem claro. Então, nessa periferia, o regime urbanístico tem um porte maior, tanto em altura quanto em volume de área construída. Porque as vias às quais esses imóveis fazem frente, então, como tem um gabarito maior, permite alturas maiores das edificações. Em geral, são de 52 metros. E toda essa superfície verde, médio, é o que a gente chama de o regime de interior, onde o regime urbanístico, a altura é mais baixa, o índice também é mais baixo e a taxa de ocupação também. E a gente tem mais ou menos quase que o mesmo conceito das unidades de vizinhança, onde a cada UEU é autossustentável em equipamentos públicos comunitários, como escola, posto de saúde, posto policial e praça. Pelo menos a ideia inicial era que todas fossem assim. Alguma questão até aqui? Não, pode seguir. E, na sequência, vamos ver
os equipamentos urbanos e as áreas especiais. Os equipamentos urbanos podem ser públicos ou privados. Então, nós temos os equipamentos de administração de serviço público, como os prédios administrativos, cemitérios, etc. Os equipamentos comunitários e de serviço ao público, que são áreas de lazer e cultura e de saúde pública. E os equipamentos de circulação urbana e rede viária. Então, conceitua-se de equipamento urbano para efeitos do plano como uma interface que caracteriza a mudança na predominância de uso de caráter pontual. Aqui são definições mais específicas e atributos de cada uma dos equipamentos de administração, comunitários, etc. Quando o equipamento urbano estruturar o espaço ou constituir marco referencial, é identificado no modelo espacial como uma área especial. E o município vai promover a implantação descentralizada desses equipamentos. Então, as áreas especiais são aquelas que exigem regime urbanístico específico, condicionando as suas peculiaridades no que se refere a características locacionais. Isso leva a que temos áreas especiais de interesse institucional, interesse urbanístico ou interesse ambiental. Então, nestas áreas, a definição do regime, por lei, deve ser por lei específica, será concedido licenciamento para parcelamento do solo, uso e edificação através de projeto especial, resguardadas as condições ambientais desejáveis. Após a instituição da área especial, vai ser enviado à Câmara o projeto de lei definindo seu regime. Então, aqui são passos que se deva observar na implantação, na definição de uma área especial pública ou privada. Então, as de interesse institucional são aquelas onde estão implantados equipamentos urbanos ou que são objetos de projetos governamentais. Então, por exemplo, temos o Hospital Complexo Hospital da Conceição, pronto-socorro é outro, tem outros tantos na cidade nesse aspecto. Então, são equipamentos que têm uma importância comunitária. As áreas de interesse urbanístico, elas se dividem, temos as AEs, áreas de interesse social, áreas de ocupação prioritária, área de contenção ao crescimento urbano e áreas de revitalização. Então, as AEs, nós temos 4 tipos de AEs. A do tipo 1 é um assentamento autoproduzido por população de baixa renda em áreas públicas ou privadas. As AEs do tipo 2 são loteamentos públicos ou privados irregulares ou clandestinos, que atendam às condições de habitabilidade. Então, quando for nas áreas municipais, a propriedade vai ser dada por uma concessão do direito real de uso, ou por uma concessão de uso especial para fins de moradia, ou o direito de superfície. E nas áreas privadas, a propriedade será dada por uso capião especial de imóvel urbano. As AEs 3 são imóveis não edificados, subutilizados, localizados na área de ocupação intensiva, que venham a ser destinados à implantação de habitação de interesse social. Aqui está frisada a área de ocupação intensiva, porque não, isso quer dizer que na área feita não pode ser instituída a AEs 3. Por quê? Porque a AEs 3, em geral, ela traz uma grande densidade, um número grande de pessoas a morar numa determinada superfície de chão, e, em geral, sem muitas... tem que ter, para o seu bem desenvolvimento, infraestrutura urbana, tanto de equipamentos quanto de redes, água, luz
energia, etc. Então, já houveram diversos casos em que foram instituídas na rarefeita áreas AES-3, quebrando assim o conceito da rarefeita. E até naquilo que o Zago tinha falado ainda há pouco, começa a afetar os bens ambientais existentes na rarefeita, que são os bens de maior vulto. As AES-4 são áreas ocupadas para fins de uso habitacional por população de baixa renda com incidência significativa de edificações precárias. Aqui está caracterizado as comunidades existentes. Eu acho que cabe esclarecer na questão da AES-4 que ela se trata de áreas edificadas, né? Diferente da 2 e da 3, que são terrenos, a AES-4 se refere a áreas edificadas. Aqui no artigo 78 diz que as AES 1 e 2 serão instituídas por decreto do Poder Executivo e a 3 mediante lei ordinária. E o regime urbanístico será definido por decreto quando a sua alteração restringir-se ao uso e a outros indicadores. E o regime urbanístico, o índice de aproveitamento, vai ser definido por lei ordinária. Então, não se pode mudar o índice de aproveitamento por outro instrumento jurídico a não ser lei. Agora, nas AUOPs, que são áreas urbanas de ocupação prioritária. São os locais na área de ocupação intensiva, identificados como imóveis urbanos destinados à ocupação prioritária. Isso, anos atrás, houve um movimento da prefeitura tentando implantar as AUOPs e, por diversas questões jurídicas, não tivemos muito êxito. Ou seja, se tentou implantar, mas não se conseguiu, né? Depois Isso. acho que você tem que explicar melhor para... É uma coisa que qual foi o problema desse instrumento, né? De momento eu não saberia te dizer, Patrícia, porque embora tenha sido desenvolvido na UPSD, na época que eu não estava lá, eu me lembro em contato com o arquiteto Ricardo Kerber, que era quem cuidava desses processos. A questão maior era jurídica, de não podia o poder público obrigar o cidadão a construir, não na época em que o cidadão queria fazer isso, o município que ditaria quando que ele tinha que ser feito. Não era uma questão nesse sentido que inviabilizou as AUOPs. Pode falar, Zago. Hoje eu estou um cara chato aqui, né? Só fazendo não, está ótimo. A gente precisava que vocês falem mesmo. Retrocedendo só um pouquinho ali na questão de instituir regime índice para as áreas que não têm índice. Nas áreas institucionais, elas podem ser instituídas através do EVU, né? Sim, as áreas institucionais, elas têm o chamado Código 25, né? Isso. Onde o índice, ele é atribuído até 2,5. Então, e ele, no caso dessas áreas institucionais que têm o Código 25, necessariamente elas têm que passar por um estudo de viabilidade urbanística. Então, isso é deve ser nivelado com as vizinhanças, é isso, né? Tá. Isso. Então, tá, ok. Obrigado. Então, as áreas de contenção ao crescimento urbano são locais cuja ocupação poderá acarretar comprometimento dos equipamentos urbanos e comunitários, ou locais que apresentem condições ambientais impróprias à ocupação. Então, isso nunca foi instituído, né, Gomes? Não, isso nunca se instituiu. Eu não sei se realmente teria estas áreas no território do município. Que até são coisas que, como tinha que essa última revisão que se fez,
também nós ficamos muito... Tínhamos que nos adaptar ao Estatuto da Cidade, em que trazia diversos elementos jurídicos. Acho que essa área de contenção ao crescimento urbano é uma delas. Então, a gente tinha que colocar no plano os elementos jurídicos que tinham no Estatuto da Cidade. Só não se regulamentou ainda, né? Isso, está faltando uma regulamentação. A Sinceramente, eu acho Cibele levantou a mão ali, que tem um questionamento. Sim, eu acho que agora vai meu som, né? Isso. Sim, estamos te ouvindo. Então, tá, prazer, sou Cibele, estou contente de poder participar aqui com vocês, tá? Eu, ali no item anterior até que a gente estava vendo, que eu acho que é bem importante, né, a gente ter o retorno, assim, desses instrumentos que não funcionam dentro da cidade, porque eles são muito utilizados, né, fora do Brasil, mas a gente vê que São Paulo né, botou isso com força no plano diretor, a função social da propriedade. Então, acho que a gente entender as falhas do uso desse instrumento, né, que de repente pode estar ligada a um momento, né, mas que agora o momento, acho que é de uso, de fazer valer esse tipo de instrumento. Tá? Eu sei que eu já fui em algumas reuniões lá na Câmara e já vi discussões, eu sei que a parte jurídica é bem complicada, tá? Mas hoje em dia a gente tem muitos controles, assim, tem cidades que fazem controle do uso da água e da luz como um modo de controle para saber se o imóvel está em uso, né? E fazer valer a legislação. Excelente, Cibele. Acho que é justamente esse momento que a gente tem aqui para discutir, para fazer a avaliação crítica desses instrumentos e aí amadurecer isso, né? Então, para essa revisão do plano diretor. Só citando, eu não sei se tu chegou no começo, a nossa ideia nesse primeiro momento, tá? Nesse bloco 2, depois a gente te compartilha também o material que foi compartilhado com os demais integrantes do grupo. A gente está fazendo um nivelamento, então vamos passar por todas as questões, né? Em relação ao que está no nosso plano diretor vigente. E aí, a partir do bloco 3, a gente vai começar a discussão mesmo. Então, eu vou buscar mais a interação de vocês. Então, se vocês já tiverem contribuições a fazer, seria bem interessante vocês já juntarem esse material para a gente poder discutir nos próximos blocos. Seria bem interessante. Mas, claro, agora, se já tem o que discutir, já vamos discutindo. Muito obrigada pelas contribuições. Mais alguma questão, Cibele? Se não, Gomes segue. Se ninguém mais tem questionamento nesse aspecto, vamos seguindo. Então, nas áreas de contenção ao crescimento urbano, ficam vedados temporariamente a edificação e o parcelamento do solo. Então, é uma coisa que é uma atitude do poder público bem forte. Sinceramente, como que o poder público vai fazer isso é que, para mim, particularmente, fica a questão. Mas, como disse a Cibele, a gente tem que rever e talvez modificar alguma coisa para poder implantar certos instrumentos que se tem. E aqui nós temos as áreas de revitalização. Então, são setores urbanos que têm um patrimônio ambiental significativo, uma relevância para a cidade e devam ter tratamentos diferenciados, a fim de valorizar suas peculiaridades, características e inter-relações. Áreas que integrem projetos, planos ou programas especiais e que, visando a otimização do seu aproveitamento e a reinserção na estrutura urbana, atenderão às normas específicas definidas. Então, a busca é do salvamento, vamos dizer assim, de um setor da cidade que está deteriorado. E nós temos 6 áreas de revitalização propostas pelo próprio plano. O centro histórico, no qual já fizemos, este ano, já entramos com um projeto na Câmara de Vereadores, sobre o centro histórico, dando um novo regime, novo regime urbanístico.
Então, o centro é um local da cidade de concentração de grande diversidade de atividades urbanas. E deverá ser objeto de plano específico envolvendo a multiplicidade de situações que o caracterizam. Foi o que nós fizemos. As ilhas do Delta do Jacuí, que a Patrícia já mencionou anteriormente, que a gente já está fazendo alguns estudos. A Orla do Guaíba, que já tem os projetos implantados na fase 1 e 2, o projeto do Jamie Lerner, que, pelo jeito, a população mais que os aprovou. A gente está tendo sempre na faixa de 30 mil pessoas por fim de semana aproveitando a orla, nos dois setores hoje implantados. Temos a Praia de Belas, o 4º distrito, que recentemente foi aprovado uma modificação para a estruturação urbana e a promoção econômica do 4º distrito, que é uma superfície enorme da cidade que está trancada no ar e no tempo. E o Cais do Porto, que foi projeto do governo estadual, que está numa fase de apresentação de propostas para a sua implantação. Uma coisa que nos tocou de maneira profunda a nós, o corpo técnico da prefeitura, é que desses 6 trabalhos, 4 nós já fizemos recentemente, fizemos o nosso trabalho de modificação do centro histórico, da Orla do Guaíba, do 4º distrito do Cais do Porto. E estou fazendo esse desabafo porque nos toca muito, às vezes, o comportamento de certos setores da sociedade e que levantam suspeitas sobre o comportamento do corpo técnico da prefeitura, que, diga-se de passagem, é dos mais qualificados. Temos diversos colegas com pós-graduação em diversos níveis, pessoas estudiosas e que trazem como seu objeto de vida profissional trabalhar por essa cidade. E se alguns setores, até com uma certa maldade, num bom português, nos marreteiam simplesmente por marretear, porque contrapropostas não são apresentadas. Nós queremos discutir tecnicamente as coisas, pois somos técnicos de uma matéria apaixonante, que é o planejamento urbano, e esses setores da sociedade não vêm a nós discutir tecnicamente, vêm com um instinto de avacalhar um trabalho feito com diversos percalços característicos do poder público hoje em dia. Me desculpe o desabafo, mas é que tem coisas trancadas na garganta. Desculpe. Então, são áreas de revitalização, setores urbanos, mais sujaria, desculpe. As áreas especiais de interesse ambiental são áreas especiais e visam o cumprimento das diretrizes constantes da lei orgânica, referentes à política de preservação do patrimônio cultural e natural. Então, nós temos áreas de proteção ao ambiente natural, ao interesse cultural e à ambiência cultural. E a área de proteção ao ambiente natural se divide em preservação permanente e conservação. As de interesse ambiental são porções do território com características culturais ou naturais diferenciadas, que estruturam a paisagem ou constituem ecossistemas. Os lugares são porções do território situados ou não em áreas que permitem identificar a ocorrência de conjuntos de elementos culturais. E as unidades de interesse ambiental são elementos pontuais, naturais ou culturais. Então, percebam que aqui é uma gradativa hierarquia, vamos dizer assim. Eu tenho uma área, depois é uma parte mais diminuta, são lugares, e mais diminutas ainda são unidades de interesse ambiental.
Por meio de lei, poderão ser instituídas novas áreas de proteção ao ambiente natural, áreas de interesse cultural e de ambiência cultural. E nas APANs, que é a área de proteção ao ambiente natural, de forma obrigatória e em áreas de interesse cultural por solicitação do interessado. As intervenções serão feitas. E aqui o quinto é uma característica que tem que ter os padrões. Então, nas áreas de proteção ao ambiente natural, que são as APAN, elas se dividem basicamente em preservação permanente, em conservação e corredores ecológicos. Então, a área de preservação, sim? Posso fazer só uma questão? As áreas de preservação do ambiente natural, né? Muitas vezes tem confusão com as áreas do Código Florestal, né? Até porque o nosso próprio plano diretor ele foi feito anteriormente, né? O Código Florestal, e tem alguns conceitos que nós precisamos atualizar. Então, esse detalhamento que o Gomes falou, que está no conceito, a gente não tem isso via de regra nas nossas APANs, mas a gente precisa, em algum momento, vamos dizer, descer a escala ou trabalhar numa escala mais intermediária e fazer esses detalhamentos. Mas eles seriam, vamos dizer, restrições de nível municipal e não federal. Poderiam ter outros critérios específicos. Então, a área de preservação permanente são aquelas áreas onde tem os bens ambientais que devem permanecer intactos. As áreas de conservação dentro de uma APAN são as áreas antropizadas, que podem ser, já estão descaracterizadas em suas condições naturais originais. Então, sobre essas superfícies, a gente pode edificar. Acho que seria isso. Uma questão importante, até falando em lei orgânica do município, é que as ilhas estão inseridas dentro desta área de preservação permanente e de maneira geral. A gente vai ter que abordar essa discussão para possibilitar a regularização daquelas comunidades que estão vivendo lá, né? E que elas precisam de uma dignidade, né? Para poder estar inseridas dentro do plano diretor. Então, a gente vai ter que, vamos em algum momento ter que discutir a forma dessa inserção das ilhas nesse artigo da lei orgânica, dentro do processo de revisão do plano diretor. Pode falar, Zago. Outra coisa, com relação às áreas de ambiente cultural, áreas de preservação cultural, de ambiências culturais. A gente nota que no anexo 3 tem umas manchas, a cidade está manchada, mas aquelas manchas não determinam necessariamente, não correspondem necessariamente à planta fundiária da cidade. Então, tem um terreno que é recortado nos fundos com uma mancha, não sei o quê. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa tratar. Em primeiro lugar, estudar se de fato isso representa as ambiências culturais, as áreas de preservação culturais, se de fato são áreas que precisam ser mantidas, e uma vez sendo mantidas, eu acho que elas precisam ser melhor desenhadas para contemplar a planta fundiária da cidade. Para não ter casos, como é hoje, assim, de muitas indefinições. E complementando o que o Zago comentou, eu acho que tem que ser conceituadas também. Uma pessoa qualquer que chega e lê qualquer um daqueles anexos, olha e tá, o que é isso aqui? O que significa? Isso, mais importante do que os perímetros, né? É o que significa aquilo ali, né? Então, a que serve isso aí? Exatamente. Então, isso tem que ser reavaliado, né? E os próprios instrumentos utilizados, né? É uma crítica que eu faço ali, por exemplo, a questão da cota ideal, né? É uma coisa que enfrenta de maneira muito direta a própria questão da densidade da cidade, né? A densidade ideal.
Mesmo direito. A gente tem que fazer uma revisão bem importante nesse aspecto. A gente vê que essas questões das cotas ideais é uma coisa elitista. A gente vê que é um instrumento, não é um instrumento, para mim não é um instrumento urbanístico. É, na verdade, uma multa para a cidade, uma multa para a ocupação da cidade. Eu acho que uma coisa assim que precisa, de fato, ser revista com muita prudência. Eu concordo de maneira veemente com isso, porque não interfere no desenho, na imagem, né? Ele é número de pessoas que podem habitar um determinado local, né? É uma coisa que é meio contraditória. Então, aqui o parágrafo 4 fala que eu tinha que eu tinha falado sobre a conservação. Então, pode receber atividades destinadas à educação ambiental, lazer, habitação e a produção primária. E os corredores ecológicos são áreas remanescentes de florestais, unidades de conservação, reservas particulares legais, aí áreas de preservação permanente. Agora, as áreas de interesse cultural são áreas que apresentam ocorrências de patrimônio cultural e que devam ser analisadas visando a sua preservação no quadro da sustentabilidade urbana, por meio da restauração e potencialização das áreas significativas. E as áreas de ambiência cultural são áreas que, por apresentarem peculiaridades ambientais e culturais, devam ser preservadas, podendo também constituir transição entre a área de interesse cultural e os demais setores da cidade. Então, esses conceitos estão aqui. Isso aqui são mapas que estão dentro do volume do plano diretor, onde tu tem aqui a área de interesse cultural, que são esses imóveis, esse ambiente da Rua Paraíba, e ali que está o bem cultural está nesse retângulo, dentro desse retângulo. E o entorno desse retângulo é a área de ambiência cultural. Esse é o conceito básico. Então, tem que ser revisto, a partir, desculpa, tem que ser revisto como esse conceito. Ele não espelha nada de urbanismo nisso aí. Eu acho assim que é quase que um câncer dentro da cidade. Até pelo volume que se tem dessas áreas, né? E imóveis também. O volume deles é muito significativo, né? Agora, indo já para o final, nós temos áreas especiais de interesse recreativo e desportivo, que são áreas públicas onde estão localizados os campos de futebol de várzea, futebol 7 ou salão, quadras de vôlei, basquete e áreas de recreação diversas. E o regime urbanístico previsto para essas áreas será mantido, preservando os equipamentos existentes descritos no caput desse artigo. Isso é algo assim, eu acho que tem que ser melhor desenvolvido isso. Tem que se tentar fazer como isso é a base do futebol e da recreação mais gratuita que se tem, a gente deveria desenvolver melhor esse conceito que está expresso nesse artigo. Eu não me lembro de ter um gravame desse, eu pelo menos nunca vi. Não tem em nenhum local, né, do plano diretor. Que eu me lembro não tem, mas acho que é uma coisa que a gente deva... porque isso é das pessoas de menor capacidade financeira, é a diversão mais contígua a ela, é o campo de futebol de várzea, né? Então, são equipamentos relativamente baratos de se implantar e são bem preservados
pela própria comunidade. Então, que é uma assistência maior, eu acho que o poder público deveria se preocupar mais com isso. Ter uma política realmente de preservar e ampliar esse tipo de equipamento urbano. E assim chegamos ao fim. Muito obrigado pela paciência de todos. Parabéns, Gomes. Muito bom, Gomes. Graças. Agradecemos. O Gomes está integrando a nossa coordenação técnica, então ele está participando ativamente dos processos. A próxima apresentação, ele também vai fazer, quando a gente trabalhar na próxima reunião, o sistema de gestão. O sistema de gestão, a gente vai falar da questão das comissões, né, do próprio conselho. Então, ele vai apresentar também em conjunto com outros colegas, que vai ser daqui a 15 dias. Tá? Acho que semana que vem vai ter bastante debates aqui nesse grupo. Eu não sei se a gente está, como eu falei, dando um panorama geral, né, para todos irem se apropriando, né, e para a gente poder debater de maneira mais profunda nos próximos blocos. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, que tem alguma sugestão para a gente seguir adiante, até com esse próprio tópico. Lembrando que esse modelo é o modelo espacial do plano diretor vigente, que a gente tem que fazer uma série de revisões, né, em conceitos, na própria estrutura, né? E esse é o momento da gente discutir isso, como bem o Zago falou, da questão das áreas de interesse cultural. A gente tem que revisar a questão da estrutura viária, né? Da própria questão do conceito das unidades de estruturação urbana, né? Como é que a gente vai estruturar elas, se elas vão permanecer do jeito que estão ou não. A própria divisão do regime urbanístico dentro de uma unidade de estruturação urbana. A gente tem críticas, por exemplo, de diferenças de volumetria, que às vezes tu pode harmonizar melhor entre de uma porção do território com outra, enfim, uma série de discussões que nós vamos fazer ao longo do tempo. Cibele, pode falar? Não, eu só fiquei com alguma dúvida, assim, vou esperar, né, já vou também trazer apontamentos aí para os momentos de maior discussão. Eu só não enxerguei nada que, talvez, eu tenho aula até as 4h30, às vezes até as 4h15, então eu sempre vou chegar um pouquinho tarde nesse horário, tá? O Parque Saint-Hilaire, ele não foi mencionado aqui, né, e tem uma parcela dele que está entrando dentro do plano também, né, então eu gostaria só de entender aonde fica, tá? E dentro da colocação ali do arquiteto Gomes, né, eu acho que é importante sempre a gente fazer o desabafo mesmo e criar esse espaço de respeito. Eu acho que o contato que eu sempre tive com a prefeitura, eu vejo gente muito comprometida mesmo, né? E talvez isso até é legal da gente também pensar como se constrói isso para a própria população entender, no sentido de abrir o espaço para uma maior interação, no sentido, muitas vezes, de conhecimento dos projetos, né? Quem me conhece sabe, eu tive uma experiência longa, assim, de viver em Barcelona. É uma cidade que ela se expõe muito, né? Os projetos são muito apresentados antes de serem colocados em prática, e eu acho que isso dá uma certa segurança para a população, né? Às vezes, até de exposições, o próprio Colégio de Arquitetos lá é na frente da catedral, então tudo é sempre muito exposto. Hoje em dia as redes, elas, né, também permitem que se mostrem até os estudos e as discussões que foram feitas. Eu acho que isso são instrumentos que são importantes a gente também pensar como faz esse processo de transparência, né? Porque eu senti até nas discussões do próprio plano diretor ou de apresentações que a gente foi vendo, o espaço para o retorno também das colocações que são feitas, né? Muitas vezes tem ali o espaço da exposição, depois tem a retórica das pessoas, né? O que elas pensam, o que elas anseiam, e aí finaliza a reunião, né? E talvez uma reunião só de retorno aos questionamentos, isso também é importante.
porque eu tenho certeza que estamos todos aqui querendo construir a melhor cidade possível, né? Tentando responder aos anseios aí que temos todos, e que estamos todos cada vez mais sensíveis e cada vez com mais informação e mais ferramentas. Então, nesse sentido, eu queria expressar assim que essa construção coletiva tem que ser prazerosa, né? A gente está pensando no bem da nossa cidade, e eu entendo perfeitamente assim que vocês merecem o apoio e o respaldo da nossa parte. Obrigada, Cibele, muito bem colocado. Estamos tentando fazer o melhor possível aqui e contamos com o apoio de vocês para a gente tentar melhorar esse processo ao longo do tempo, né? Nós somos uma equipe aqui muito engajada, muito dedicada, mas a gente quis formar esse grupo, a gente teve todo o interesse de formar esse grupo justamente para a gente poder, vamos dizer, multiplicar os saberes e, a partir desses saberes multiplicados, a gente poder fazer, construir esse processo em conjunto, né? A nossa ideia, inclusive, a gente está querendo montar um seminário para poder debater essas questões. Só um momentinho. Gomes, acho que tem que descompartilhar a tela. Que tu tá compartilhada a tua tela. Voltando. Então, a gente está montando a ideia de montar um seminário logo em seguida, e eu queria construir esse seminário em conjunto com vocês, do grupo, para a gente poder debater a cidade de um ponto de vista mais qualificado, assim, em relação ao que se pensou anteriormente, quais as perspectivas, enfim. A nossa ideia é fazer logo em seguida um seminário, a gente vai amadurecer daqui a um tempo, e gostaríamos muito de receber a contribuição de vocês em relação a isso. A gente tem também a ideia lá de uma conferência lá no fim do ano, né? Que vai ser até na própria PUC, acho que vai ser bem legal, né? E vocês, como professores, enfim, se puderem compartilhar para a gente poder discutir esse momento, né? Muito importante para a nossa cidade, acho que seria bem interessante, né? Aproveitar esses momentos para isso. Dalmolin? Bom, boa tarde. Não sei se me ouvem. Me escutam? Sim, estamos te ouvindo. Eu também gostaria de agradecer ao Gomes aí a apresentação, muito boa. Também considero o desabafo dele muito válido pelo que a gente vem vendo. Queria fazer algumas observações ali com relação ao que ele apresentou, reforçar o que o meu conselheiro Zago falou sobre as áreas de interesse cultural e de ambiência cultural, que a gente que tem mais tempo, né, Zago, aí a gente assistiu a maneira como foi distorcida essas questões das áreas de interesse cultural por um momento que aconteceu em Porto Alegre, que foi chamado de Porto Alegre Vive, um movimento que acabou contaminando essas questões dos estudos da Faculdade de Ritter dos Reis, que contaminou demais e fez com que a cidade ficasse com muitas áreas de interesse cultural que muito contestáveis, sabe, que precisaria realmente se fazer um novo olhar para essas questões. E porque eu realmente não gosto de um plano diretor proibitivo, eu gosto de um plano diretor que ele seja incentivador. Por exemplo, ali, quando se falou das áreas desportivas, né, precisa ter alguns instrumentos que a comunidade ou os empreendedores se sintam incentivados para contribuir com essas áreas desportivas. Por exemplo, aqui perto da minha casa, que é o Parque Araribóia. Aí eu levo meus filhos de vez em quando ali e fico conversando com as pessoas que são responsáveis pelo zelo do parque, e na maioria são voluntários. E aí eu pergunto, mas como é que vocês fazem aqui para manter? É bem difícil, a gente tem que pedir para cada
time de várzea que vem aqui, a gente pede uns R$10, R$20, às vezes, o que pode, para que a gente possa manter. Então, para mim, isso é um absurdo. Eu tinha que ter incentivos, tá? Nem que se pudesse permitir em algum lugar desses parques que tivessem áreas locáveis para que tivesse reversão de recursos para esses parques, porque eles seguramente eles ficam lá no fim da lista, né? Quando tem que investir em alguma coisa. Então, realmente a gente vê, como bem falou o Gomes, quando a gente consegue, como na Orla 3, incentivar o esporte e tal, a cidade fica muito mais democrática. E a gente não pode viver com um plano diretor que só diga assim, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Eu fico muito feliz quando, uma vez, a Patrícia estava falando das fachadas ativas, que se a gente puder, o plano diretor ele vai beneficiar as pessoas que trabalham com essa parte, os arquitetos que trabalham com as fachadas ativas, né? Por exemplo, um outro instrumento que em outros lugares tem, que se tu tem um grande empreendimento, que se tu conseguir colocar ali dentro alguma coisa de interesse social, aquilo não conta no índice e a pessoa até recebe um incentivo para que ela construa mais, né, no seu próprio terreno, porque ela está ajudando essa questão da cidade, da habitação social, por exemplo. Então, é um plano diretor, a gente tem que, às vezes, mudar um pouco a chave, não simplesmente dizer não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. A gente tem que dizer pode, desde que se contribua com a cidade, se contribua com a vivência na cidade, sabe? Eu acho que é muito inteligente a gente pensar nisso, porque a gente, quando conhece a mentalidade do empresário, que ele faz muitas contas para viabilizar o empreendimento, faz contas de todo tipo para chegar lá e viabilizar os empreendimentos. Então, se nessas contas que ele faz, né, ele pode também ver que ele pode ter um ganho e está ajudando a cidade no seu desenvolvimento, é tudo que a gente precisa, e não simplesmente começar a dizer, não, aqui não pode, aqui não pode, não pode, nada pode, aqui não pode. Então, a cidade vai ficando em alguns lugares que vai se degradando, porque não há um interesse ali. A gente tem, sempre quando eu pude falar no conselho, quando até era presencial, o nosso plano diretor ele tem que criar instrumentos que a cidade se autofinancie, né? Então é nesse sentido que eu já vou terminando a minha fala, deixar essa contribuição que a gente possa fazer, colocar no nosso plano diretor alguma coisa que possa ser incentivadora do desenvolvimento, e eu acho que ela vai se transformar a cidade muito mais democrática. E com relação ao que falou a Franciele, sobre Barcelona, o que eu tinha para dizer é o seguinte: Porto Alegre ele deixou de lado o planejamento urbano por muitos anos. Agora que está sendo retomado. Por isso que está se formando uma escola aqui, como bem falou o Gomes é um desses remanescentes aí, desses desvairados aí que amam Porto Alegre e que ficou lá lutando quase às vezes sozinho, num momento que Porto Alegre não teve planejamento urbano. Barcelona nem se compara, Barcelona respira planejamento urbano. Então, Porto Alegre nós estamos começando de novo, né, a retomar essa questão do planejamento urbano, e a gente precisa aperfeiçoar esses mecanismos, aperfeiçoar que a própria a Secretaria de Urbanismo, né, e de Meio Ambiente, ela possa cada vez mais ser mais valorizada e pode ser mais aperfeiçoada com as contribuições nossas da sociedade, para que a gente consiga fazer essa dialética e poder crescer, a cidade crescer e com cada vez mais planejamento. E aí os técnicos da prefeitura, eles vão ter esse reconhecimento que todos nós já estamos enxergando que precisa, sabe, Franciele? Então, bem legal, assim... É Cibele que está falando. Cibele, né? Pensei que era Franciele. Bem legal tu lembrar de Barcelona, porque tudo que a gente deseja é chegar um dia ser parecido com Barcelona.
Então, um abraço a todos aí, já encerrando a minha fala aqui e agradecendo a oportunidade de falar para vocês. Obrigada, Damolin. Eu acho que esse tópico que tu falou de incentivos, né? Incentivos, ele vai ser o tópico da do próximo encontro, onde a gente vai trabalhar o sistema de gestão e os instrumentos. E aí, a nossa ideia é a gente ver os instrumentos que nós temos previstos e também, né, discutir outros instrumentos que tenham que se tenha disponível, né? Se vocês tiverem, ou quem tiver ideias de outros instrumentos que são aplicados em outra porção do território ou até em outros locais do mundo, a próxima reunião seria bem interessante da gente discutir instrumentos, né? De, vamos dizer, incentivo ou desenvolver um determinado território, enfim. Eu acho que isso aí é uma parte importante, né, dessa nossa revisão do plano diretor agora. Viu, Patrícia? Só para não perder o gancho, tem alguns lugares dos Estados Unidos que eles trabalham com bonificação para os empreendedores. Eles criam bônus. Todo empreendedor que auxilia no desenvolvimento da cidade de uma forma sustentável, então ele ganha um bônus. Claro que aqui para nós, a primeira coisa que a gente pensa é no solo criado, mas são inúmeros bônus que um empreendedor, um desenvolvimento, como é que eles chamam lá? Developers, né? Como é, Zago? Desenvolvedor, sei lá, urbano, não sei como é que se chama isso lá. Então, eles ganham um bônus. Então, a gente pode pesquisar um pouco sobre isso aí. E trazer para a próxima. Então, tá, gente, eu não sei se tem mais alguém que queira se manifestar antes de encerrarmos. A ideia foi realmente dar uma pincelada sobre o nosso modelo espacial, né? Lembrando que a gente vai depois discutir de maneira mais profunda. Se não, a gente encerra bem a tempo, né? Dos que são conselheiros poderem tomar uma água antes da reunião do CMDOA. E os demais, né? Ficamos para a próxima. Uma boa tarde para todos e até a próxima reunião. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigada a presença. Tchau, pessoal, obrigado. Até mais. Abração, Gomes. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Até mais. Boa tarde.